Olá pessoal, eu sou Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa segunda videoaula sobre lógica básica, onde nesta videoaula nós vamos falar sobre tipos de dados e variáveis. Como na última videoaula vocês perceberam que eu inicio a aula com um projeto pronto e nesse projeto nós vamos explicando os conceitos que vamos falar a partir de uma apostila de apoio. Hoje eu fiz um pouco diferente, eu fiz apenas metade do nosso projeto, ok? Esse vai ser nosso projeto base, onde eu vou explicar alguns termos antes sobre tipos de dados e variáveis e depois falar qual o objetivo desse projeto e como vamos fazer o resto deste projeto a partir da categoria variáveis aqui acima. Então, retornando aqui a nossa apostila, lembrando, pessoal, que a apostila que estamos usando é esta aqui, do projeto eJovem, que utiliza lógica de programação em Scratch, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em apoio do Governo do Estado do Ceará e do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica. Então, vamos aqui agora iniciar a nossa videoaula falando primeiramente sobre tipos de dados. O que seriam tipos de dados? Os principais tipos de dados se classificam em três áreas: inteiro, real, caractere e lógico. Os do tipo inteiro é qualquer número inteiro negativo, nulo ou positivo. Por exemplo, menos 125, 0, 5, 3.456, etc. Então, qualquer número sem vírgula, sem nada. Apenas inteiro positivo, inteiro negativo ou nulo. Os do tipo real é qualquer número real, negativo, nulo ou positivo. No caso do real, pessoal, aqui entra sim os números com vírgula, que seriam os números decimais, como ele nos mostra aqui, 0,27 ou menos 0,01. Em seguida, os do tipo lógico são conjunto de valores falso ou verdadeiro. Esta categoria nós vamos ver mais a fundo na próxima videoaula, que é a terceira, sobre operadores relacionais e lógicos, ok? Por enquanto, basta entendermos que existe um tipo de dado, que é considerado como dado lógico, que só vai possuir dois resultados: ou ele é verdadeiro ou é falso, ou é sim ou é não, ou é 0 ou é 1, certo? E em seguida, o último tipo, que é o de tipo caractere, que é qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos e símbolos colocados entre aspas duplas. Ou seja, levando a nível de lógica de programação, todo conjunto alfanumérico que se encontra em aspas consideramos como um tipo de dado caractere, ou seja, um tipo de dado literal. Então, por exemplo, Instituto Federal é um conjunto aqui de caracteres, então ele é do tipo caractere. eJovem também. O 7 aqui, percebam, pessoal, que ele está dentro de aspas. Então, por ele estar dentro de aspas, aqui no caso ele é considerado um caractere e não um dado do tipo inteiro ou real, certo? Porque ele está em aspas, desculpa. A mesma coisa com a questão do falso. Aqui ele não é considerado um dado do tipo lógico, porque ele está entre aspas, ou seja, é considerado apenas um texto. Então, aqui são os nossos principais tipos de dados. Vamos agora para o que seriam identificadores e formação de identificadores. Os identificadores são elementos básicos de uma linguagem onde tem como função identificar de forma única variáveis, funções, constantes, entre outros.
Não precisamos nos preocupar por enquanto com esse restante. Vamos nos preocupar primeiramente com o conceito variável. Então, identificador, o que é na verdade? Nada mais é do que o nome que eu vou dar para a minha variável, ok? Como eu vou identificá-la, localizá-la no meu programa. Então, aqui abaixo existem algumas regras, alguns comportamentos de como devem ser formados os identificadores. As regras para a formação dos identificadores são: primeiro, os caracteres que você pode utilizar são números, letras maiúsculas e minúsculas e o underline. Underline, pessoal, se vocês virem nessa tabela aqui embaixo, é esse traço que fica no nível da linha, ok? Ele fica abaixo do texto no nível da linha. Isto aqui é underline. 2. O primeiro caractere deve ser sempre uma letra. Deve sempre um identificador, o nome da variável, iniciar com uma letra. 3. Não são permitidos espaços em brancos e caracteres especiais, como os mostrados aqui, como arroba, cifrão, mais, exclamação e etc. 4. Não podemos usar palavras reservadas nos identificadores, ou seja, palavras que pertençam a uma linguagem de programação. Ou seja, por exemplo, no Scratch, vamos só voltar aqui no Scratch um pouquinho. Nós encontramos, por exemplo, bicho. Bicho é o nome do meu personagem, certo? Do meu sprite aqui inserido. Eu não posso ter uma variável chamada bicho, porque bicho pertence ao meu personagem, ok? Então, isso que ele quer dizer com relação a palavras reservadas, ou seja, já é uma palavra usada no meu programa. Então, aqui ele dá exemplos de identificadores válidos, como mostrado aqui nessa tabela abaixo. Então, tudo que está aqui segue as normas indicadas aqui acima e poderiam ser indicados como nome de variável, ok? Seguindo aqui, vamos agora só demonstrar ainda a questão de identificadores, pessoal. Aqui exemplos de identificadores inválidos, ok? Porque isso daqui não pode ser nome de uma variável. Por exemplo, esse C aqui embaixo. C é o nome de uma estrutura em programação. Então, eu não posso utilizar ele como nome de variável. A mesma coisa aqui, nota 2 entre aspas aí. Ou melhor, entre parênteses, desculpa. Eu não posso usar por quê? Porque o parênteses aqui é um caractere especial. E assim por diante. Todos os exemplos aqui são inválidos. Seguindo agora, vamos falar sobre literais ou constantes. Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica ou literal. Então, o que é essa constante? É algo que vai ser fixo no meu programa. É uma variável também, ok? Só que eu identifico como uma variável constante. Ou seja, é um valor que, por exemplo, eu indiquei no programa ou o meu usuário indicou no programa e desde o início da execução do programa, aquele valor vai permanecer o mesmo. Aquilo não se altera. Então, isto é uma constante. Podendo essa constante ser numérica, lógica ou literal, no caso de letras. E aqui sim temos a representação do que é variável. Variável é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a um local, ou seja, a uma posição de memória onde pode-se armazenar qualquer valor do conjunto de valores possíveis do tipo básico associado, cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante.
o nome da variável deve ser um identificador válido. Então, sobre o identificador válido, nós já vimos o que seria isso daqui, ou seja, um nome válido à minha variável. Depois, ele indica aqui que uma variável só pode armazenar um valor a cada instante. Ou seja, a cada momento de execução do meu projeto, aquela variável poderá apenas ter um valor. Ela não pode ter mais de um valor ao mesmo instante, naquele mesmo momento. Ok? Então, essa é a minha definição de variável, onde eu vou armazenar, reservar um espaço em memória para armazenar, salvar algum valor ou conjunto de valores, ok? Só lembrando que, retornando ao Scratch, pessoal, nós identificamos esta definição de variável e encontramos estas variáveis aqui nesta categoria chamada variável. Então vamos já iniciar no Scratch o que vimos até agora na nossa apostila. Vimos a questão de constantes, variáveis e identificadores válidos. Então é isso que vamos fazer agora no Scratch. Vamos aqui no Scratch, vir na categoria variáveis, criar uma variável, e abaixo criar uma lista. Na definição de variável, nós vimos que variável pode ser um valor ou um conjunto de valores. Então é exatamente isso que estes botões nos mostram, que aqui eu vou definir um valor para a variável, certo? Em criar uma variável, e criar uma lista, eu vou definir um conjunto de valores. No caso, nós não vamos usar lista, vamos apenas usar criar uma variável. Aqui, vamos definir o seguinte: vamos definir o identificador da minha variável, ou seja, o nome da variável, onde este nome, ou no caso esta variável, pode pertencer a todos os objetos do meu programa, aqui feito no Scratch, ou para este objeto apenas, ou seja, apenas o meu bichinho. Como eu não tenho nenhum outro personagem inserido, eu vou deixar para todos os objetos mesmo. E aqui eu vou digitar primeiro o nome da minha variável, onde eu vou chamá-la de nome. Digitei nome e vou dar OK. Para nome, ele me abre aqui na lateral esquerda uma série de opções de blocos novos, ok? E além disso, ele abre em algum local da tela, que no meu caso abriu na área inferior, a indicação do valor da variável nome. Então, por enquanto, minha variável nome é nula, é 0, ok? Eu vou deixar aqui mesmo a posição dessa minha variável nome, onde está mostrando para mim o conteúdo dela aqui nesta lateral. Vou agora criar mais duas variáveis. Vou voltar aqui em criar uma variável e aqui eu vou digitar número 1, tudo junto, sem acento. Lembrando que caracteres com acento são considerados caracteres especiais. Então, por isso, para identificarmos uma variável, não usamos acento. Digitei o nome e vou dar OK. Perceba que número 1 foi incluída aqui na lateral, ok? E em algum lugar da minha tela abriu este indicador aqui, número 1, que no meu caso abriu na área inferior da tela, ok? Geralmente, pessoal, estes identificadores abrem aqui em cima na parte superior em linha reta, ok? Porém, como eu já mexi neste projeto antes, ele já abriu aqui na área inferior. Então, vamos agora criar a última variável, onde eu vou retornar aqui em criar uma variável e vou digitar número 2, que é o nome da minha terceira variável para todo o meu projeto. Digitei o nome e dou OK. Então, percebam que
Eu incluí agora a minha terceira variável e ela também mostrou aqui na área inferior o nome desta variável e o valor que ela está ocupando atualmente. Então, todas aqui possuem um identificador, que é seu nome, sendo eles nome, número 1 e número 2, todos com valor nulo, com valor zero. Bom, aqui nós criamos nossas variáveis. Vamos agora só retornar a apostila para finalizar os conceitos e dar continuidade ao nosso projeto em Scratch. Aqui, vamos agora na questão de declaração de variáveis. As variáveis só podem armazenar valores de um mesmo tipo, de maneira que também são classificadas como sendo numéricas, lógicas ou literais. Corresponde à reserva de locais na memória rotulada com o nome da variável identificador e cujo conteúdo será interpretado conforme o tipo declarado. Exemplo de declaração de variáveis. Percebam aqui, pessoal, cada variável possui um nome e a partir destes nomes, cada variável possui um tipo. Então, por exemplo, ao indicar no meu programa a variável de nome idade, eu indiquei que esta variável só vai receber valores do tipo inteiro, ou seja, esta variável não pode receber nenhum caractere literal, ok? Diferente de nome, onde esta variável, igual à variável que criamos no Scratch, vai receber apenas letras, pois é do tipo caractere, e não pode receber nenhum valor numérico, pois não é nem inteiro e nem real, ok? Então aqui seria a classificação destas minhas variáveis, onde no Scratch o próprio programa entende qual é seu tipo de variável a partir da informação que o usuário insere. No decorrer do nosso programa, ao montarmos o restante do nosso programa, vocês vão entender melhor isso. Continuando aqui na nossa apostila, vamos agora retornar ao Scratch, onde faremos a questão de atribuição de valores. Nós criamos as nossas variáveis, ok? Que estão aqui na lateral, ó, aqui em laranja, criamos elas. Elas estão sendo identificadas aqui no nosso programa, mostradas nessa área. E vamos, na formação do nosso projeto aqui embaixo, fazer com que nosso usuário dê valores a estas variáveis, ou seja, atribua valores a elas. Então vamos agora, antes de continuar nosso projeto, só lembrar a vocês o seguinte, que ao criarmos as variáveis, vocês perceberam que cada uma tem um nome aqui na lateral e tem essa caixinha aqui com o certo. Se eu clico nessa caixinha, ele tira a exibição aqui da minha variável na tela do programa, certo? Então, ó, se eu clicar aqui número 1 e número 2, nas caixinhas laterais, eu tirei a exibição delas. Como, se eu clicar novamente e marcar as caixas, eu vou exibir todos os valores de novo, certo? Então, vamos agora à construção do programa. O nosso programa vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou clicar aqui na bandeira verde para vocês entenderem o começo do programa. O nosso personagem, ele vai sair do canto esquerdo, vai andar até o centro e vai indicar a seguinte mensagem que foi mostrada agora há pouco. Clique em mim para realizarmos uma soma, ok? Então, o que vai acontecer? Meu personagem vai andar da ponta esquerda até o centro, ele vai parar no centro e quando ele chegar aqui, ele vai falar para eu clicar nele para iniciarmos uma soma, fazermos uma soma. E o que vai acontecer? Eu vou parar aqui, nossa animação, e nesta parte de baixo, onde tem o nosso código quando o bicho clicado, é que vamos manusear as nossas variáveis. Então perceba o seguinte, eu já tenho um bloco aqui em azul,
onde este bloco em azul ele me indica, pergunte qual o seu nome. Então aqui ele vai perguntar primeiro para mim, para o usuário, qual o meu nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar este bloco da categoria variáveis para baixo do pergunte. E aqui eu vou indicar, mude variável nome, que já está aqui. Se eu clicar na seta, eu tenho todas as opções de variáveis, ok? Então, mude variável nome para o valor que o meu usuário responder em tela, certo? Então, vou retornar em sensores e selecionar o bloco resposta e colocá-lo dentro deste local aqui em vazio, onde a resposta que o usuário me indicar vai ser o valor da variável nome, ok? Então, vamos novamente aqui em categoria sensores e vamos puxar mais um bloco deste aqui. Pergunte qual o seu nome e espere. Porém, vamos agora mudar a mensagem interna deste bloco, indicando, ou melhor, digitando a seguinte mensagem. Indique o primeiro número da soma. Aqui eu vou pedir para o meu usuário digitar o primeiro valor da soma que meu bichinho, meu personagem, vai fazer para ele. Então, aqui ele vai estar perguntando. Eu vou voltar aqui na categoria variáveis e vou selecionar este bloco novamente. Mude. Agora eu vou alterar o valor aqui de nome para número 1. E dentro deste 0, eu vou arrastar novamente da categoria sensores o bloco resposta, onde a resposta do meu usuário vai ser colocada dentro de número 1. E ainda aqui em sensores, vou arrastar o último bloco de pergunte. E aqui dentro vou alterar novamente a mensagem, escrevendo indique o segundo número da soma. Digitei minha mensagem e agora vou retornar à categoria variáveis e vou trazer mude novamente, só que vou alterar nome para número 2. E aqui onde tem o meu 0, vou retornar em categoria sensores e arrastar para dentro dele o bloco resposta. Então perceba que essa série de blocos seguidos, praticamente iguais, vai trazer para mim a atribuição de valores nessas variáveis. Ou seja, cada variável terá um valor. Depois de pegado todos esses valores de variáveis, vamos exibir na tela o valor de resultado dessa soma, junto com o nome do meu usuário. Então, o que eu vou fazer? Vou retornar aqui, ou melhor, vir agora em categoria aparência, e na categoria aparência vamos arrastar este bloco, de igualar por 2 segundos. Mas vamos modificar bem este bloco aqui, certo? Vamos alterar primeiro nossa mensagem para 5 segundos e vamos modificar a mensagem interna. Para mudarmos esse conteúdo interno, onde está escrito olá, não vamos apenas digitar um texto, mas vamos agora trabalhar com outros blocos dentro deste. Vamos vir na categoria operadores, onde em operadores vamos ter que chamar todo o conteúdo destas variáveis para exibir como mensagem neste bloco em roxo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro arrastar o bloco junte, onde neste bloco junte eu posso juntar variáveis de todos os tipos, ou seja, tanto de caractere, que são as literais, como as numéricas, mostrando-as como uma mensagem ao meu usuário. Então, o que eu vou fazer?
eu vou fazer assim. Vou deixar primeiro, neste primeiro espaço aqui do junte, eu vou vir aqui em variáveis, e em variáveis nós temos os nomes aqui de cada variável, certo? Então eu vou arrastar primeiro a variável nome e colocar aqui dentro no primeiro espaço. Junte nome. Então o que ele vai fazer? Quando o meu usuário der o nome, vai mostrar o que ele digitou, que é o nome dele. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dentro outro bloco de operadores do mesmo que está aqui, que é o junte, certo? Vamos colocar outro aqui dentro. Por quê? Porque aqui eu chamei uma variável, aqui eu vou pôr um texto padrão, ou seja, que eu mesma vou digitar, e aqui no final é a soma das minhas duas variáveis, da variável número 1 e variável número 2. Ok? Então aqui em olá, seguido do meu nome, eu vou pôr uma vírgula e vou indicar assim, fulano, no caso, nome. Digamos meu nome, Sueli. Sueli, o valor da sua soma é... Isso vai estar no meio da minha mensagem. E aqui no final, eu vou agora fazer a união e soma destas duas variáveis, sendo os valores de número 1 e número 2. Eu vou arrastar aqui, nesse último espaço, um bloco que vamos ver no próximo vídeo, que fala de operadores relacionais e lógicos, que é este aqui, o de soma. Esse primeiro operador, ele exibe para mim a soma, ok? Coloquei em cima do último espaço, e esses dois espaços em vazio, que estão para serem somados, eu apenas vou retornar na categoria variáveis e trazer número 1 aqui no primeiro espaço e número 2 aqui no segundo espaço. Perceba que ficou um bloco grande, ok? Onde tudo isso daqui vai mostrar para mim no final a mensagem com o meu nome, dizendo qual a soma dos dois números que eu indiquei para o meu bichinho, para o meu personagem, ok? Então vamos colocar esse junte aqui dentro do olá, onde está aqui depois o diga, ok? Então a minha mensagem vai ser tudo isso daqui, ok? Então vamos agora iniciar nossa animação e vamos ficar atentos aos valores que as variáveis vão nos mostrar aqui na lateral, certo? Eu vou clicar em bandeira verde, iniciar comandos, e observem o que vai ocorrer no nosso projeto. Nosso personagem anda até o centro, indica clique em mim para realizarmos uma soma, e em seguida clico nele. Ao clicar nele, ele vai mostrar para a gente, por primeiro, qual o seu nome, e vai esperar que eu digite primeiro o meu nome. Então, vou vir aqui e vou digitar Sueli. Ao dar Enter do teclado, perceba que nossa variável nome na lateral se alterou para o que eu digitei, se alterou para Sueli. Em seguida, ele me pede, indica o primeiro número da soma. Então, eu vou vir aqui e eu vou digitar um número qualquer. Por exemplo, 63. Digitei 63 e vou dar Enter do meu teclado novamente. Observem aqui embaixo de novo, onde valor 1, no caso variável de número 1, se alterou para 63, que é o número que eu digitei. E por último, indique o segundo número da soma, onde ele está esperando o último número para calcular esta soma. Então, eu vou vir aqui e vou digitar 52. Vou dar Enter do teclado novamente.
E observem agora dois fatores, que aqui em cima ele me deu a resposta, ok? Ele até tirou a resposta meio rápido. Então aqui ele me mostrou rápido a resposta, aqui acima, porque o meu tempo estava com 5 segundos no meu código para mostrar a mensagem. Podemos vir aqui na lateral e até colocar por mais tempo, colocar 20 segundos, ok? Onde vamos fazer o processo novamente daqui a pouco, para mostrar para vocês. Só lembrando que no final, quando eu digitei 52, ele atribuiu aqui na minha variável 52. E percebam que quando eu recomeçar o processo deste projeto, ele vai alterar os valores que estão aqui. Ele pode até iniciar com esses valores, mas a hora que eu digitar outro, o valor novo vai ocupar o valor do que está escrito anteriormente, ok? Então vamos iniciar o projeto de novo para vocês visualizarem pela segunda vez o funcionamento das variáveis no projeto. Então cliquei em iniciar comandos, o nosso bichinho vai até o centro, indica clique em mim para realizarmos uma soma e em seguida, ao clicar nele, ele pergunta qual o seu nome. Vou dar agora um nome diferente para vocês notarem a diferença aqui em nossa variável. Então vou vir aqui e vou indicar, por exemplo, Maria e dou Enter do teclado. Observe que a variável nome agora se alterou para Maria. Indique o primeiro número da soma, onde eu vou digitar agora 41 e dou Enter do teclado. Perceba que número 1 agora se alterou para 41, que foi o último número que eu indiquei, e indique o segundo número da soma, onde eu vou colocar 12, certo? E ao dar Enter, o meu número 2 aqui embaixo se alterou para 12 e a mensagem indicou o meu nome mais o resultado total da soma. Maria, sua soma deu 53. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula sobre lógica básica, onde vimos hoje tipos de dados e variáveis. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida, coloque nos comentários dos vídeos, nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e assim por diante. Se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Espero que vocês tenham gostado e até mais.